Toda história tem um começo. Algumas permanecem registradas em livros e documentos, outras sobrevivem nas lembranças de quem as viveu, nas fotografias que desafiaram o tempo e na fé que atravessou gerações. Muito antes de conhecermos a cidade como ela é hoje, homens e mulheres lançaram os primeiros alicerces de uma comunidade unida pela esperança, pelo trabalho e pela confiança em Deus. Foi nesse caminho que também começou a ser escrita a história da Paróquia Senhor Bom Jesus. Cada fotografia que agora atravessa nossos olhos guarda mais do que uma imagem. Ela preserva encontros, desafios, conquistas e vidas que fizeram da fé um ponto de encontro para toda uma comunidade. Voltar a essas memórias é reconhecer que o presente só existe porque alguém, um dia, teve a coragem de começar. Acredito que a história de um lugar, ela não se faz a partir de poucos eventos ou um começo que ditou tudo. São uma série de situações que vão construindo este lugar. Por isso é difícil falar assim, você começa aonde que está o seu interesse pela história. É nas raízes que encontramos a origem da nossa história. Ao longo dos anos, as igrejas mudaram, as novas foram erguidas e diferentes gerações deixaram sua marca. Mas a essência permaneceu a mesma, uma comunidade reunida pela fé no Senhor Bom Jesus. Nos seus primeiros anos, essa comunidade era apenas uma capela, assistida pelos padres Jerônimo Raimundo da Fonseca e Vicente Rodrigues da Costa. Em 1818, por meio do alvará de Dom João VI, a capela foi elevada à condição de Paróquia Colada Senhor Bom Jesus, um marco que permanece vivo até hoje e ecoa no hino da nossa comunidade. Em 818, firmada na cruz, nasceu a Paróquia Senhor Bom Jesus. No ano seguinte, em 1819, chegava o primeiro pároco, Padre Francisco Barbosa da Cunha, que conduziu a paróquia até 1837, dando início a uma história de fé que continua sendo escrita até os dias de hoje. De verdade, a história da paróquia se relaciona com a história da cidade e vice-versa, porque é uma curiosidade. Antes de termos a primeira igreja em Campo Belo, os fiéis católicos daqui, para batizados, casamentos e outras celebrações, se encaminhavam até a cidade de Candeias. Lá já existia uma igreja primeiro do que Campo Belo. Por que disso? Candeias, uma cidade menor, pertenceu a Campo Belo, mas a Picada de Goiás, que era um caminho que saía de São Paulo para as minas dos Goiáses, são índios Goiáses, passava próximo ao local que surgiu a cidade de Candeias, ou a vila de Candeias naquela época. Então lá se construiu uma igreja primeiro do que Campo Belo. A primeira igreja construída aqui não tinha autorização da estrutura da igreja e ela foi deixada de lado. Já a que nós chamamos de Velha Matriz foi com a orientação superior, portanto uma construção legal, com apoio, acompanhamento e orientação da Igreja Católica, que é a que nós chamamos de Velha Matriz. A construção de uma igreja em um espaço físico atrai pessoas, sobretudo naquela época que as pessoas eram todas de fé cristã católica. Então todo mundo que tinha um certo nível de poder quis construir uma casa ao lado da igreja. Por isso essa tradição nas praças centrais, casarões da época que Campo Belo não preservou, mas famílias de poder. E a periferia ficou para as demais pessoas. Então, a igreja presta esse serviço e essas comunidades formadas prestaram o serviço de construir, preservar e conservar o patrimônio que é a nossa igreja, por exemplo, a Velha Matriz. Então, há um relacionamento profundo entre as duas correntes, a da igreja e a da formação da cidade. E outra coisa, Campo Belo, até 1772,
sequer tinha uma ermida, que é uma igrejinha de tamanho diminuto e que servia para os passos da Semana Santa, mas Campo Belo não tinha. Tanto é que um padre que veio fazer batizados aqui demorou além do tempo, foi chamado a atenção pelo bispo da época, e ele respondeu: demorei porque não havia sequer em Campo Belo uma ermida onde eu pudesse reunir os batizandos. Então demorei porque eu tive que ir de casa em casa, andava-se a cavalo. Então foi uma missão difícil do padre. Em 772 isso. A igreja veio um tempo depois com a iniciativa de moradores daqui, sem a permissão do comando. A igreja foi esquecida, a igreja dos Passos, que ficava onde é a entrada da rua Campos Salles hoje, final da Praça Menor Cidade, para depois, com autorização legal, se construir a chamada Velha Matriz, e que não foi construída como se anunciou a vida inteira em Campo Belo pela Catarina Parreira. A Catarina, quando chegou aqui, a igreja estava praticamente terminada. Ela contribuiu sim, porque ela foi proprietária do maior número de escravos da história de Campo Belo. Então ela botou toda a equipe de escravos dela trabalhando na construção, além do dinheiro que ela tinha. Ela mandou construir aquelas partes laterais da igreja, era só a nave principal. Por quê, professor? Porque o escravo que carregava a Catarina lá da fazenda, da comunidade dos Parreiros hoje, para assistir às celebrações, trazia a Catarina na liteira, né, quase um andor, botava ela na porta da igreja e eles não podiam ficar na nave central, não podiam olhar para o altar-mor. Eles entravam naquelas laterais, que era espaço para a escravidão, e eram obrigados a assistir à fé católica, os acontecimentos da igreja católica, e eram africanos de outra crença, mas eram obrigados porque eram escravos, então só cumpriam ordens. Então a construção da igreja teve uma contribuição da Catarina, mas não foi ela, como se dizia, 720 conseguiu a igreja, etc. Ela nasceu em 1747, 27 anos depois daquilo que Campo Belo sempre anunciou que era a chegada dela. É inegável que a presença, o carisma e o jeito dos padres que aqui estiveram deixaram marcas nessa história. Por exemplo, nós temos a passagem de padres aqui muito antigos, porque nós estamos falando de uma paróquia que hoje tem mais de 200 anos, ainda fazendeiros do meio rural, mas nós temos padres políticos, como, por exemplo, o cônego Ulisses, que é homenageado na praça da cidade. Nós temos padres que entram pela Arquidiocese de Belo Horizonte, no intuito de formação. Aqui entra algo muito interessante na história da paróquia, que são os colégios, a parte dos padres nas escolas, e a presença de uma ordem dos padres cruzos, ordem que marcou também muito Campo Belo, muito a formação aqui. Depois toda a questão pastoral dos diocesanos que reassumem a paróquia, as novas comunidades, os novos movimentos. Essa dinâmica toda fez com que o carisma de cada padre e também da ordem pudesse marcar essa Belo. A paróquia, além do que nós já citamos, ela formou pessoas, formou médicos, advogados, professores, com a orientação das escolas cristãs católicas. Nós tivemos campobelenses que brilharam no Brasil, que brilharam nas nossas capitais, nas nossas instituições, escolas superiores, que contribuíram imensamente. Figuras que nasceram dentro da nossa Igreja Católica e que, por exemplo, se tornaram padres, bispos, médicos, advogados, políticos de nome, políticos sérios, que ajudaram a construir o bem de Campo Belo, o progresso de Campo Belo. Então, a Igreja tem esse legado deixado para a nossa atualidade, de muita influência, de muita orientação, de quase tudo da cidade ter um dedo, digamos assim, da Igreja Católica.
a partir, principalmente, vamos dizer assim, a figura central do padre, ela vai ser muito forte, em especial antes do Concílio Vaticano II, que é o Concílio de 1960. A partir daí nós vamos ter muitas lideranças leigas. Então nós temos grandes grupos de ministros que passaram, grandes catequistas, é até difícil de elencar pessoas, né? Pessoas que deram sangue mesmo, deram a vida das pastorais, nos encontros e vivenciaram entre nós, coordenaram, celebraram a palavra. Nisso aqui foi e continua sendo uma paróquia muito rica e muito dinâmica. Mas, de modo especial, eu gostaria de destacar os leigos e as leigas, o lugar das mulheres, e olha, muitas que ainda hoje são sustento nessa caminhada. Muito importante, a Igreja Católica, não só em Campo Belo, mas em todos os lugares do mundo onde se instalou uma capela, uma igreja, transformou e gerou uma série de consequências altamente positivas e que nós hoje recebemos os resultados disso. Por exemplo, com a fé católica implantada em Campo Belo, com a movimentação dos fiéis da época, muita gente abastada, inclusive, essa gente começou a se preocupar com determinadas correntes que existiam na comunidade com dificuldade financeira. Os ex-escravos, por exemplo. Então a Igreja Católica começou, através de seus membros, seus fiéis, a construir, por exemplo, a Santa Casa de Campo Belo, a ação da Igreja Católica e de seus fiéis. A Vila Vicentina de Campo Belo, a ação, trabalho dos fiéis católicos em favor da Vila Vicentina. O SOS, mais recentemente, as Amigas da Santa Casa, as Amigas da Vila, os clubes de serviço como Rotary e Lions Internacional, os times de futebol de Campo Belo. Então a igreja, através de seus membros, foi se organizando. Essa instalação onde estamos hoje com o centro catequético foi iniciativa da Igreja Católica, através de um padre, e para cá vieram as freiras para administrar. Deixou esse legado extraordinário. Além de educar, porque tinha uma escola de formação de professores, também deixava esse espaço físico, essas construções, enfim, esse patrimônio. Então hoje, o poder público, político, se beneficia altamente com os resultados da igreja, com os trabalhos dos católicos. Porque se você procurar em Campo Belo, 70%, 80%, 90% daquilo que faz bem, que atende as pessoas, que socorre quem precisa, são iniciativas da Igreja Católica. Então a Igreja Católica tem esse papel, especialmente em Campo Belo, grandioso, e precisava ser reconhecido pelas autoridades políticas. Porque imagina se nós não tivéssemos uma Santa Casa, uma Vila Vicentina, um SOS e outras instituições, escolas, Colégio Dom Cabral, Colégio São José, que esteve instalado nessas dependências. Se não tivéssemos as igrejas católicas, nós não teríamos essas escolas que até hoje servem a nossa comunidade. Então a igreja ajudou e colaborou, participou e ajudou a construir seguramente uma quase totalidade daquilo que é bom na nossa comunidade. Mas nem todas as páginas da nossa história foram escritas com alegria. Em 1907, durante a Semana Santa, um acontecimento trágico diante da velha matriz interrompeu uma procissão e deixou uma marca profunda na história da paróquia Senhor Bom Jesus. Quando eu anunciei que viria para Campo Belo, o cidadão que eu trabalhava com ele falou para mim: eu não iria para aquela cidade não, porque cidade que mata padre não vai para frente. Então, embora fazendo bem, pregando aquilo que devia, contribuindo para a construção da cidade de Campo Belo, a igreja sofreu também atitudes violentas, contrárias. Os membros da igreja, padres e outras autoridades da igreja em Campo Belo sofreram consequências até danosas. Por exemplo, o caso que aconteceu no dia 28 de setembro de 1907, uma quinta-feira santa, enquanto se organizava para a procissão daquela data, houve um encontro de duas correntes de poder político, inclusive financeiro, os Fernandes Rios e os Moreira Maia. Houve uma briga em frente à igreja
e o padre Eugênio Desani, que tinha 32 anos, era italiano, que estava organizando para o evento da procissão da quinta-feira, acabou alvejado por 2 tiros. Houve uma briga entre as duas correntes, houve tiroteio, mais gente levou tiros, eu relato isso tudo no meu livro, com nomes inclusive. Então, o padre foi separar a contenda e acabou levando 2 disparos. E como não havia condição médica, não havia médico sequer, um hospital, nada, ele foi levado para casa, que era do lado da Igreja Velha Matriz, e morreu, como se diz no popular, a língua, né? Morreu 2 dias depois, em função das balas que levou no corpo. Ao fazer a autópsia, era um farmacêutico que fez a autópsia, retirou-se os 2 projéteis que tinham acertado o padre e se documentou muito precariamente esse episódio em Campo Belo. O jornal da época, O Campo Belo, 1907, relatou o episódio sem citar nomes e passou mais de 90 anos sem procurar informações sobre isso, sem esclarecer, porque não interessava a elite publicar aquilo, porque as famílias seriam ofendidas ou agredidas ou discriminadas a partir daquilo. Então, foi melhor ficar calado. A sociedade ficou calada até que o Edson chegou em Campo Belo e resolveu pesquisar. E eu encontrei um processo que estava no arquivo do Fórum Rafael Magalhães, e aí com nomes e mais detalhes. E em consequência da morte do padre, o delegado Ângelo Coutinho de Barros, que estava investigando o crime, também foi assassinado dias depois, dentro da própria cadeia, pela polícia, que tinha outro nome, né? Mas era a polícia militar, para queima de arquivo, não tem outra explicação. Lamentavelmente, esse processo eu não consegui encontrar, não existe, ele desapareceu, para contar exatamente o que houve com o Ângelo Coutinho de Barros, mas foi morto pela guarda da cadeia e ele era o delegado da cidade, ele frequentava a cadeia normalmente. Naquela época, cadeia, a Câmara de Vereadores e a polícia funcionavam no mesmo prédio. Então, o delegado foi morto pela polícia que estava guardando a cadeia, porque o chefe da polícia, o chefe da cadeia, era de uma das famílias envolvidas no crime. Então precisava se queimar o arquivo e isso foi feito. A gente pode correr o risco de olhar para uma pessoa que passa na rua. A gente conhece a casca, as aparências. Não sabe por que ela gosta daquele cabelo daquele jeito, ou daquela roupa daquele jeito. Quando a gente entra na casa dela, conhece os hábitos dela, conhece o que ela tem as preferências, o que ela estudou, quais as experiências que ela já teve na vida, nós estamos conhecendo a história dela. A história é dar esse substrato, essa base, para a gente falar assim, não, agora eu te conheço. Agora eu sei quem é você, agora eu conheço suas experiências, eu sei onde que essa paróquia andou, quais foram os empecilhos que teve, por que hoje ela é assim, não é diferente. Eu acredito que a história nos dá a profundidade dos anos. A comunidade foi crescendo ao longo dos anos, desde que começamos então 1818, o alvará de criação da paróquia. É impossível falar agora em 2 minutos, 1 minuto de 200 anos ou mais, né? A comunidade ultimamente, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, a cidade cresceu, logicamente a comunidade cresce. Eu não acompanho de perto os movimentos, mas eu creio que seja uma paróquia viva. Em si. Crescer por si só não resolve. É preciso saber o que tem esse conteúdo, essa prática eclesial, esse testemunho de vida sacramental. Ao longo da história da paróquia, não conseguimos recuperar todos esses elementos, os fatos históricos acontecidos, né, claro. Mas não podemos esquecer as missionárias servas do Espírito Santo, aqui onde está sendo gravado este vídeo, Colégio São José, um trabalho interessantíssimo que praticamente esquecido.
as Irmãs da Santa Casa e Irmãs da Vila Vicentina, os Padres Crúzios, mais de 50 anos, entregaram a paróquia, depois retomaram uma, no alto. Os movimentos populares, por exemplo, Festa do Reinado, a paróquia não tem, só tem no Porto dos Mendes, mas são coisas assim que foram relegadas, vamos dizer, discriminadas ou marginalizadas. São fatos históricos importantes, mas que ficaram esquecidos. E hoje é tudo televisivo, tudo na mídia, e tem muita coisa que ficou apagada, que ficou praticamente esquecida. A partir, principalmente, vamos dizer assim, a figura central do padre, ela vai ser muito forte, em especial antes do Concílio Vaticano II, que é o Concílio de 1960. A partir daí nós vamos ter muitas lideranças leigas. Então nós temos grandes grupos de ministros que passaram, grandes catequistas, é até difícil de elencar pessoas, Pessoas que deram sangue mesmo, deram a vida nas pastorais, nos encontros e vivenciaram entre nós, coordenaram, celebraram a palavra. Nisso aqui foi e continua sendo uma paróquia muito rica e muito dinâmica. Mas de modo especial gostaria de destacar os leigos e as leigas, o lugar das mulheres, e olha, muitas que ainda hoje são sustento nessa caminhada. A paróquia em si, ela não pode ser pensada, isso é o meu modo de ver a história, ele não pode ser pensado como fosse uma ilha no meio do oceano. Não, essa paróquia, ela comunica com o mundo, com uma atmosfera. O mundo muda, as transformações culturais, sociais, econômicas, e isso tudo reflete na paróquia. Vamos pensar uma coisa bem distante, mas talvez, imagina, só a questão social, a questão como que hoje tratamos e lidamos com questões de drogas, de presos, tudo isso muda e tem que mudar. São novas respostas que têm que ser dadas. A paróquia mudou muito. Se pensarmos no início bem pequeno, olha o tamanho da velha matriz. Ela ainda era E ela foi uma construção ousada para o seu tempo, em vista dos outros lugares. Mas mais ousada ainda vai ser a nova matriz, pelo seu tamanho, a proporção que toma com o tempo. Então, são mudanças, vamos falar assim, espaciais, de população, que vão crescendo e novas demandas vão surgindo, e as ações sociais ligadas à paróquia, à Igreja Católica, os vicentinos, o SOS, as diversas associações, movimentos, isso tudo reflete mudanças, e a história vai caminhando ligada com o contexto mundial, do país, sociedade, da igreja como um todo. De modo especial, a paróquia, quando, vamos falar assim, nossa vida, nosso corpo, nós precisamos de rotina. Uma planta não cresce no arranco, nem cresce sem adubar, sem cuidados. Então a paróquia, para mim, é esse lugar de cuidados e de uma rotina de vida. Então, quando a paróquia passou por muitas quebras, deixou aí uma rotação de padres muito grandes, aí esses momentos são muito complicados para uma paróquia, porque ela acaba sofrendo improvisos, descuidos, e aí não tem aquela pessoa que vai ajudar, fala assim, não, calma, estamos juntos, vamos colocar aqui as coisas no lugar certo, que vai dar certo. E isso faz crescer. Tinha um padre que gostava de uma expressão, e eu uso ela muito, ele fala assim, o que alimenta a paróquia não é comida de festa, é o arroz com feijão de todo dia. É a capacidade de fazer bem feita a rotina da paróquia. E nisso, a paróquia do Senhor Bom Jesus,
vou citar um exemplo que eu acho muito interessante da história, a partir da leitura do livro do padre Gilberto, do assassinato do padre. Houve um assassinato de um padre aqui na porta da Velha Matriz, nós estamos falando do ano de 1906, ou seja, isso tem 120 anos. E a partir do assassinato do padre, uma situação que ele se envolveu, coloca lá o boletim de ocorrência, fala que ele se envolveu numa briga e leva o tiro pelas costas e agoniza ali questão de 2 semanas até vir a falecer no hospital. E isso gerou, depois dele, uma série de padres atendendo a paróquia finais de semana. E a coisa vai ficar assim, não é um dia, são anos. Anos de padres, um pulando, vai você lá. E ninguém assumindo a paróquia. Até que passa um tempo, um padre assume e vamos comigo. Vamos começar de novo, vamos devagarinho, vamos reorganizar as forças, vamos pegar de novo o que precisa administrar. Então é esse dia a dia que compõe a paróquia. Então tivemos diversas crises, quebras. Aí, às vezes, a quebra é boa, são pequenas podas que vão dando para a plantinha crescer. Às vezes, a quebra é ruim, porque perde aquele substrato onde que estava crescendo. Mas a vida é assim, pela história. Você pode começar pelos padres que aqui passaram, pelas construções que aqui existem, pelos movimentos e associações que já aconteceram ou que acontecem, as famílias que participaram, que deixaram marcas neste lugar. Nós temos essa história crescendo e amadurecendo num caminho, desde os fazendeiros, os industriais, os comerciantes, os poderes públicos. Cada um a seu modo participa dessa história de fé e essa história com o bom Jesus. Quais fatos que o senhor considera fundamentais para a gente compreender a nossa história aqui? Primeiro, eu acredito que a gente pode perceber a audácia deles naquilo que eles quiseram, para que a gente possa compreender bem uma paróquia. As novas gerações podem aprender com os antigos. Primeiro, aquela audácia que eles tiveram, aquele vamos fazer, vamos construir, vamos lá visitar, vamos tentar fazer um SOS, por exemplo, as obras sociais. Nós vamos organizar casas para quem não tem casa, nós vamos arrumar cesta básica para quem não tem, nós vamos arrumar roupa para quem precisa. É um projeto audacioso, para atender uma cidade, um projeto audacioso. Então, acredito que a gente pode aprender dos mais antigos, primeiro, essa audácia. Segundo, acho que a gente pode também perceber neles o que eles deixaram de fazer. Quais as respostas que foram negativas. A postura que, infelizmente, não contribuiu, porque a gente pode aprender com aquilo que foi bom, mas pode aprender também com aquilo que não foi bom, que foi, entre aspas, ruim, porque a gente pode tentar responder diferente. Até já brinquei sobre o livro do padre Gilberto, que ele tem o Bom Jesus na capa, escrito Paróquia, o Bom Jesus 200 anos. Mas eu acho que ele não vende o livro, porque a capa tinha que ser uma capa assim, mais agitada. Aí eu diria assim, conflitos, mudanças, assassinatos, brigas, confusão. A história de uma paróquia no sertão. Mas essa história permanece viva não apenas nos livros, ela permanece viva nos lugares que testemunharam cada capítulo dessa caminhada, porque uma comunidade também se revela pelos lugares que guarda. No próximo episódio, vamos percorrer os espaços que atravessaram o tempo e descobrir os lugares que contam histórias.